Mais um ano acabou, 2024 está praticamente no final, e novamente estou aqui no canal para fazer algo que está praticamente se tornando, né, um ritual, eu acho que eu posso colocar assim, né, uma tradição, acho que é a palavra mais certa, aqui no canal. Então, no vídeo de hoje eu vou trazer a lista para vocês, um ranking, né, dos 5 piores livros que eu li nesse ano de 2024, e vou dizer para vocês assim, que apesar de ter lido pouco assim, né, em relação ao ano passado, eu li bem menos do que o ano passado, teve algumas leituras que foram tão tenebrosas que até para botar o ranking, o top 3 foi meio complicado, né? Então, antes de eu falar quais foram esses livros e justificar o porquê deles estarem nessa posição dos 5 piores, deixa eu me apresentar. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Em quinto lugar, ficou um livro que, além de ter sido um livro que eu esperava muito dele, pela sinopse, pelas poucas resenhas que eu vi dele, né? Isso eu tenho que me atentar. Todo livro, quando tem pouca gente falando, ou não é muito avaliado nas bookreads, né? Tipo o Scoob, né? No Goodreads e tal, pode saber que alguma coisa tem, né? Se não é um livro independente, se é um livro de alguma editora tradicional, alguma coisa tem. E foi uma decepção que eu tive, e por isso ela está em quinto lugar, que foi Predestinados. Predestinados, aqui ó, agora dá para ler o livro direito, né? Predestinados foi um livro que eu li, se eu não me engano, no mês de novembro, para o quadro do 12/12. Eu vou estar deixando linkado nos cards para vocês, a resenha completa. Mas esse livro está em quinto lugar, porque além dele vender uma sinopse onde eu achava que ia ter muita questão de terror, muito sobre terror, principalmente no Vaticano, o que não tem nada disso aqui nesse livro, ele tem capítulos longos, capítulos de 50 páginas. Esse é o livro que ele tem mais de 600 páginas. Eu vou até abrir aqui rapidinho, só para mostrar para vocês, né? Umas 580, né? Bate ali no 586, né? Umas 580, vamos jogar assim, né? Tirando a parte de agradecimentos e tal. E ele tem uns 22 capítulos só. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. É muito pouco, gente. É muito pouco capítulo para um livro tão grande assim, sabe? E tinha capítulos aqui, tudo bem, tinha capítulos aqui que dava que umas 10 páginas, 12 páginas, beleza. Mas tinha capítulos aqui que era de 30 páginas, de 50 páginas. Eu ficava assim, não dá, sabe? Então juntou essa questão dos capítulos longos, da frustração que eu tive, da leitura arrastada, do texto ficar voltando e voltando também, que foi uma complicação danada para poder ler. Então, em quinto lugar dessa minha lista, desse meu ranking, eu vou colocar Predestinados. Como quarto lugar, aqui já ficou um pouco difícil, na verdade, eu colocar, melhor, daqui para frente ficou difícil eu colocar quais desses livros, né, esses já estavam na lista, mas qual que seria a posição entre eles. Então, em quarto lugar, ficou um outro livro que também foi para um projeto que até então está estacionado aqui no canal, mas eu vou estar voltando com ele aqui ano que vem, que é o Pintando com a Cream of the Cream, onde eu faço só leituras de livros da Agatha Christie e no final eu trago um desenho, né, e colou esse desenho e tal da cena do crime. Mas em quarto lugar, infelizmente eu vou ter que colocar um livro da Agatha, e vai ser Noite das Bruxas. Por que eu coloquei ele em quarto lugar? Porque de todos os livros que eu já li dela por enquanto, esse foi o mais fraco, o mais sem pé na cabeça, o que mais embolou as histórias, e que no final parece muito que a Agatha colocou assim, deixa eu terminar isso aqui logo, que estão me forçando a publicar isso aqui, deixa eu escrever aqui qualquer coisa e juntar essas histórias tudo aqui no final, e vai isso aqui mesmo, sabe? Assim, até a saliva pra poder engolir tá difícil, porque esse livro, o final dele não me desceu, igual a saliva aqui, desceu difícil, complicado, sabe? Então, em quarto lugar, por conta justamente das histórias
não se casarem muito bem no final, ficar tudo muito mastigado e cuspido e meio que não nível Agatha Christie, pelo menos que eu já li dela. Em quarto lugar, eu coloco Noite das Bruxas. A Noite das Bruxas, para ser mais exato. Exatamente. Na terceira posição, eu coloquei um livro de um autor muito conhecido, que eu já tomei hate aqui no canal por falar mal desse livro, né? Que eu li lá no começo do ano. E assim, infelizmente, eu já li outros livros do autor, amei muito, mas esse infelizmente não me desceu muito. Então, em terceiro lugar, com a medalha de bronze, ficou Joyland, do Stephen King. Eu vou estar deixando a foto aqui para vocês, porque eu tenho ele físico, eu li ele no físico, eu trouxe resenha aqui pro canal e tudo mais. Se eu não me engano, foi pra maratona de verão. Só que eu não sei onde que ele tá aqui em casa. Eu já procurei todos os lugares aqui e não sei. Mas assim, eu lembro da história, o que eu lembro da história que ficou bastante marcado para mim e que por isso foi uma leitura difícil de fazer, apesar dele ser um livro curto, foi que eu fui lendo ele, já sabendo que seria um livro de suspense, não um livro de terror, certo? Então, ok. Mas a quantidade de detalhes muito que no final não fez sentido algum sobre parque de diversões, sobre como funciona um parque, sobre escala, sobre brinquedos, sobre isso, sobre... não fez sentido para a história no final, sabe? Achei muito desnecessário, achei que poderia ter sido lapidado demais isso. E eu acho que justamente por se tivesse lapidado demais essas partes, o livro não seria um livro, seria um conto, o autor acabou resolvendo encher linguiça aí. Para mim, Joyland fica em terceiro lugar como uma das piores leituras de 2024 por conta disso, por encheção de linguiça com coisas de parques de diversões dos Estados Unidos, sabe? E que não agrega em nada na história no final da história. Então assim, Mona, pra quê? Eu falo pra você, já te sei quem é. Eu falo pra você, você vai ser bastante criticada pelo Brasil inteiro, hein? Agora, a segunda e a primeira colocação só ficou... Eu fiz o desempate, na verdade, entre elas ali, assim, nos décimos, sabe? Nos detalhezinhos, assim. Porque as duas foram horríveis, sabe? Horríveis. Então, em segundo lugar, com a medalha de bronze do pior livro lido por mim nesse ano de 2024, que eu não recomendo pra ninguém, é 9 Desconhecidos. Esse livro, eu tô, graças a Deus, por ter lido ele em e-book e não ter comprado ele, não ter gastado dinheiro com ele, porque assim, ele é tenebroso, sabe? Ele é vendido como livro de suspense, né? Foi a pior viagem, como eu já estava pensando aqui, foi a pior viagem que eu fiz durante o 12/12, que foi para a Austrália, porque assim, zero representatividade da Austrália, sabe? Zero. Colocou um canguru em uma parte do livro, um canguru na outra parte do livro, acabou, pronto, tá na Austrália. Eu não ouvi o que eu ouvi. Mona, sabe? E é uma viagem, sabe? Por ser um livro de suspense, eu não posso dar muito spoiler aqui, né? Mas pra quem quiser se arriscar, né? Vai na fé. Mas é uma viagem, literalmente uma viagem de ácido muito chata, sabe? No final, até que o plotzinho ali foi até interessantezinho, sabe? Mas não salvou o livro como um todo, sabe? Nem de longe salvou o livro como um todo. E por justamente ser 9 desconhecidos, né? Até engasguei aqui, foi mal. Até porque são 9 desconhecidos, mas tem outros conhecidos. Então são muitos personagens com características diferentes, que a gente vê que tem características diferentes, vivências diferentes, mas o livro só vai te mostrar o quão diferente eles são do meio para frente. Então do começo para frente você fica mais do que perdido, você não vê representatividade, a história fica meio sem pé nem cabeça. Então assim, não foi, não gostei, não indico. E o suspense nem é tão grande assim, sabe, pra falar que é um puta livro de suspense. Não vi a série, que eu acho que tem adaptação, né? Nem pretendo ler, eu acho que por ter frustrado com o livro. Mas caso um dia eu leia, ou melhor, eu veja a série, né? Eu trago uma comparação aqui pro canal no Tela o livro. Mas fora disso, não quero essa série tão cedo na minha frente, nem de longe.
Meu Deus, isso deve ser dívida de jogo, porque só com alguém ameaçando quebrar suas pernas se você não pagar, é que você vai e topa um trabalho desse. Agora ele, que recebeu a medalha de ouro do pior livro lido em 2024. Ele que, infelizmente, é um livro que tinha tudo para ser um top livro, né? Um top dos tops, porque é um livro sáfico, né? Com a ambientação de época ali, eu acho que dos anos 60, 70 mais ou menos, pelo estilo ali, e tem uma atmosfera, tinha tudo para ser um bom livro, mas que infelizmente foi o pior livro que eu li esse ano. Foi mais do que decepção, foi mais do que cópia barata, foi mais do que tudo. Eu tô falando de Mesmo Sabendo Como Tudo Acaba. Esse livro eu também li em e-book. Também agradeço aos céus por ter me dado essa luz de não ter lido, não ter comprado ele, porque ele é um livro curto, sabe? Que é uma edição de capa dura da Suma, então ele é caro, né? E eu não recomendo ele, foi a pior leitura que eu fiz por um único detalhe. O livro, como eu disse, ele é um livro curto, se eu não me engano, ele é um livro de menos de 200 páginas, né? E ele todo é um roteiro, é escrito assim, um roteiro, uma adaptação, já que tem um romance sáfico, né? Então uma adaptaçãozinha ali, só colocando um romance sáfico, de uma temporada de sobrenatural, supernatural, o que vocês quiserem chamar, lá do Sam, do Dean Winchester. É literalmente, sabe, plots ruins, narrativa até então, você vê ali que tem uma forçaçãozinha ali e tal, justamente por conta do sáfico, sabe? Mas assim, tudo do mais previsível possível. É literalmente um episódio, pra quem já tá acostumado, pra quem já viu muito sobrenatural, né? E sabe que às vezes eles colocam uns episódios sem preencher linguiça, né? Pra poder começar outra temporada, pra dar tempo de gravar outra temporada, sei lá, né? Mas acho que hoje em dia já acabou. Mas na época que eu tava passando na SBT e tal, você sabia literalmente, começava o episódio, 5 minutos depois você já sabia como é que ele ia terminar, o que ia acontecer no meio, que não sei o que. É literalmente esse livro, sabe? Foi uma decepção incrível, porque como eu disse, é um livro que tem tudo, tinha todo o roteiro ali, essa questão de anjos, demônios, romance sáfico e tal, dava pra poder embolar ele alguma coisa, dava pra poder trabalhar uma coisa ali, sabe? Mas literalmente é um roteiro muito do mal adaptado, sabe? Só jogado o romance sáfico ali, no mais não muda nada. Até o Crowley, uma versão feminina do Crowley tá ali no meio, sabe? Então, mais do que previsíveis as comparações, não é shade meu, não é recalque nem nada, é literalmente quem assistiu principalmente quem assistiu as temporadas de Sobrenatural, quando começa a passar sobre os demônios, né? Porque o começo começa ótimo, né? Mas no princípio é mais sobre lendas urbanas e tal. Depois é que vem com essa questão de anjos e demônios, né? Pegou e chegou nessa parte de anjos e demônios, os primeiros episódios ali, só assiste os primeiros episódios ali, a primeira temporada, os 5 primeiros episódios, se for o caso, já que são 20 e poucos episódios por temporada, né? Não sei. Pega ali os 5 primeiros, lê esse livro, que eu tenho certeza que nas primeiras páginas já vai saber o que vai acontecer, sabe? Então assim, não deu. Me auto-sabotei. Então esse foi o meu ranking dos 5 piores livros que eu li esse ano, que eu não recomendo para ninguém esses livros, né? Deixo aqui as minhas não indicações, né? No caso, deixo aqui para vocês a afirmação de que eu vou estar gravando, né? Ainda hoje eu já vou estar gravando o dos 5 melhores, que esse sim foi muito mais complicado, né? Todos os 5 foram complicados em qual classificação fazer. Eu tava olhando meu roteiro aqui mais cedo antes de gravar dos 5 piores. Eu já tinha alterado ontem 2 vezes, né? Mas acabei alterando hoje também. Então vamos ver se até na hora da gravação eu vou mudar essa posição dos 5 melhores de novo ou não. Por enquanto acho que não. Então eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo com os 5 melhores livros lidos de 2024 e vou falar só o bordão mesmo, certo? Então eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente.
Um pouquinho. O que me alivia é saber que eu não ofendi ninguém, não gritei com ninguém, não desmoralizei ninguém. Por isso que eu tô tranquila.